de um filho falar, meu pai tá louco, não vou entrar nesse negócio. Eu sei que isso é o certo, mas só eu sei. E que as pessoas falam, não, você está sendo chato, careta. A justiça e a integridade de Noé é o que vai dar o amparo para que a sua família te siga a imagem total que está dentro da sua cabeça. Bom, começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Abraham Huang. Show de bola, a gente vai conversar hoje sobre paternidade na Bíblia, falar sobre Noé. A ideia é a gente discutir a vida de Noé sob o ponto de vista de paternidade. Quer descrever um pouco o contexto da história de Noé, para quem não conhece? A gente sempre pensa na Arca de Noé, mas tem uma história antes disso. O contexto da época de muita violência, muita corrupção moral, e Deus falou, reset, e confiou a Noé uma visão para que ele pudesse preservar parte da criação de Deus, e Noé foi obediente. Claro que a história se desdobra depois com seus filhos, mas a gente vai falar hoje especificamente do momento pré-arca. Show de bola. Bom, Noé, então, estava numa sociedade completamente corrompida, muito parecida com a nossa em termos de fé. A gente tem uma sociedade que está crendo pouco. Dentro dessa sociedade corrompida, é importante lembrar que na época de Noé, nunca tinha chovido. Então, o que Deus fala para ele é, constrói uma arca, que era um negócio absurdo de grande e que demorou, se eu não me engano, 100 anos para ser construído, não é? Porque naquela época os seres humanos viviam muitos anos, 500, 600, até o caso máximo de 969 anos. 969, que é o Matusa. Matusa. O Matusaneri. Bom, dentro desse contexto, onde nunca tinha chovido, que Deus fala para ele, olha, constrói uma arca, que é um barco gigante, eu vou colocar um monte de bicho aí dentro, vai chover, Noé fala, chover? Como assim chover? Vai cair água do céu, as vai comportas vão se abrir. Exato, vai inundar tudo, vai água de baixo e de cima, e vai inundar tudo. Dentro deste contexto, Noé obedece e começa a construir a arca. A gente sabe como a história acaba, mas olhando para o contexto anterior, que tipo de líder é esse que segue uma visão com esse tipo de comprometimento, com essa perseverança e salva a família? E veja, não é que ele salvou a família dele de uma coisa... Todo mundo morreu, menos a família dele. Olha que loucura. E as chances de um filho falar, meu pai tá louco, não vou entrar nesse negócio, eram altas. Será que aconteceu? Então, a realidade é que Deus viu Noé e falou, cara, só tem um homem justo e íntegro. Então, imagina essa situação onde o cara é visto. Meu ponto é, se o cara é visto dessa forma, muito provavelmente ele já tinha um capital relacional, tinha crédito com a própria família. Verdade. Nesse sentido que eu imagino que os filhos devem ter ajudado ele até na construção da arca. Sim. Tá, beleza. Então, o contexto era de um mundo totalmente corrompido e esse cara, ele se destaca dentro da justiça e integridade a ponto de Deus reconhecer isso. Mas Deus reconheceu isso para ele. Não saiu propagandando para todo mundo. Então, o cara está sozinho, com uma ordem de Deus, com o caráter dele e com uma visão. Isso, e com a família alinhada em tudo isso aí. Com a família alinhada, com tudo isso acontecendo, quantas vezes, trazendo isso para os dias atuais, a gente vê situações, eu sei porque eu já passei por isso, em que você fala, cara, eu sei que isso é o certo, mas só eu sei. As pessoas não estão vendo. Isso acontece com decisões que você tem que tomar, ou entendimentos que você tem, e que as pessoas falam, não, você está sendo chato, você está sendo careta, retrógrado, mas você tem convicção. O que você construiu antes, que é a justiça e a integridade de Noé, é o que vai dar o amparo para que a sua família te siga, mesmo que ela não esteja entendendo ou não esteja vendo a imagem total que está dentro da sua cabeça. Por causa de toda essa credibilidade que você construiu. Sim, ou seja... Mesmo não entendendo. Existe um momento que você bate no peito e fala assim, cara, confia em mim, ou eu estou ouvindo de Deus, ou eu tenho uma convicção, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, mas, por favor, vocês precisam confiar na minha liderança. Daí que é a frase, confia no Pai, surgiu em Gênesis, corta isso. Tendo dito isso, tem 3 atitudes de Noé que elas se destacam muito, se a gente puder ser um pouco reducionista aqui. Primeira, obediência a Deus. Existe uma consistência na obediência de Deus por dezenas de anos por parte de Noé. Porque não foi assim, Deus falou, faz, ele faz e tem o dilúvio. Não, Deus falou, faz, ele ficou dezenas de anos, até 100 anos fazendo alguma coisa, sem ver acontecer
o que Deus tinha falado que ia acontecer, puramente por obediência. Segundo, liderança familiar. Existe um diferencial na liderança familiar de Noé, tanto ao longo da construção, quanto na hora da entrada da arca. Quando eles entram na arca, nada está acontecendo. Não tem dilúvio ainda. Do que eu me lembro da palavra, é que todo mundo entra, a arca é fechada. Pelo Senhor. Exatamente. Deus fecha a arca e aí o pau come. E aí as pessoas estão todas para fora. Ou seja, a família, com certeza, ajudou na construção e confiou na liderança para entrar. Não só os filhos, como as esposas também. Então existe um diferencial de Noé na liderança familiar. E, por fim, uma visão de longo prazo. Porque tem a obediência, mas ele teve que ter a visão para a construção da própria arca. Ele sabia onde ele tinha que chegar, e isso sustentou não só a caminhada, como a própria família confiando nele. Porque eu não sei você, Abraham, mas tem momentos na caminhada, você para e pensa, fala, mas será? Só que é uma coisa bem interna, sabe? Será? E é nesse momento que você retoma a visão que você tem, busca aquilo, e é como se você aprendesse a trazer isso de dentro de você, porque as pessoas estão olhando para você. Sabe um problema que eu penso sobre isso nos dias de hoje? Existe muita preocupação com a opinião dos outros, com o que os outros estão achando, até mesmo em efeito de comparação. Como estou me performando em relação ao outro? A gente se sabota porque momentaneamente aquilo não parece que está bom. E uma segunda coisa que, enquanto você falava, eu lembrei, até um termo que caiu em desuso no nosso meio cristão, é a palavra promessa. A gente fala muito, eu carrego uma palavra, carrego uma direção, eu tive um entendimento. Mas, cara, existem coisas que são promessas. Eu gosto dessa palavra promessa porque toda a responsabilidade e o mérito fica no lado do Senhor. Porque é uma promessa do Senhor. Que se for minha, vai quebrar. Ele que prometeu. Ele que prometeu. Juntando agora essas duas coisas e respondendo aqui, Antônio, tem momentos na minha caminhada que eu preciso parar e falar quais são as promessas do Senhor. E aí não tem mais efeito de comparação. Eu concordo com isso que você falou, e quando você estava falando sobre comparação, me lembrou uma questão sobre perspectiva. Às vezes, a comparação ela vai ser nefasta, ela vai ser prejudicial, porque você está comparando frutos de pessoas com perspectivas diferentes. E às vezes você vai precisar alinhar a perspectiva na sua casa para que o fruto esteja alinhado também. Estava até conversando outro dia com um amigo que está trabalhando no escritório de advocacia e ele acha que ele não está no lugar da carreira que ele deveria estar. Eu falei, cara, eu acho que você está se comparando com outros amigos que têm amor à própria carreira ou amor ao financeiro que você não tem. Então vocês têm perspectivas diferentes. Eles estão dispostos a abrir mão de coisas que você não está disposto a abrir. Então, essa comparação, ela está injusta, ela está incorreta. Você precisa comparar com pessoas que têm o mesmo nível de perspectiva que você. Correto. Ele falou, cara, eu nunca tinha pensado. Eu falei, talvez você nunca chegue onde esses caras chegam, porque você não está afim de abrir mão de convivência com a sua família, ou de tempo da sua vida, ou às vezes de fazer coisas que não vão estar moralmente adequadas com os seus valores morais. Ele falou, entendi. Eu falei, então, é mais importante você alinhar a sua perspectiva do que você se comparar com as outras pessoas. Ele falou, cara, eu entendi. Então, assim, a gente, na nossa liderança, muitas vezes, você precisa alinhar a perspectiva das pessoas da sua casa. Bom, primeiro entender se a sua perspectiva está correta. Estando correta, você alinha a perspectiva, porque senão nunca vai ter o fruto esperado. Então, imagina se na cabeça da família de Noé, a perspectiva era de que ia começar a chover dali 15 anos. Passou 15, cadê a chuva? Nesse momento, Noé para e fala assim, espera um pouquinho, quem falou 15 anos? Vocês estão com uma perspectiva errada. O Senhor não deu uma data. Ah, então como é que vai ser? Eu não sei. Às vezes a gente não sabe. Assim, mas com certeza não adianta você ficar esperando um momento específico, porque ele não deu uma data específica. Engraçado que nos dias de hoje, de rumores de guerra, parece que a igreja ficou nesse modo. É agora? É dessa vez? É a próxima guerra, a próxima bomba? E aí fica nessa ansiedade, sendo que não é. Em nenhum momento no texto bíblico fica claro de que é um episódio X que a gente vai saber, que vai dar o desbloqueio do entendimento. Cara, outra coisa de perspectiva. Dentro da sua casa, as pessoas têm perspectiva de que todo mundo que é cristão vai ter sucesso financeiro, que é a teoria da prosperidade. Cara, é uma perspectiva. Aí você está lá dentro da sua casa, passando algumas lutas financeiras,
mas está todo mundo bem na igreja, está todo mundo feliz. E a sua família fala, mas espera aí, cadê a prosperidade financeira? Fala assim, deixa eu alinhar a perspectiva aqui. O Senhor ele não promete prosperidade financeira. O Senhor ele promete para a gente paz na nossa casa. Outro tipo de prosperidade em vários âmbitos, não apenas no financeiro. Então, vocês precisam alinhar a perspectiva de vocês para reconhecer a prosperidade em que nós já estamos. E não ficar olhando para um aspecto de prosperidade que é só o financeiro, onde talvez a gente nunca chegue. Não necessariamente tem que chegar. Mas esse alinhamento de perspectiva. Quando eu olho para a vida de Noé, talvez ele tenha sido o cara que conseguiu liderar, alinhando perspectiva da família dele para algo que ia chegar, mas que não estava nem próximo ou estava distante. Não sei se viajei, você acha? Não, excelente. Acho que a gente tomou uns caminhos aqui paralelos, mas excelente. Eu queria deixar aqui para os homens que estão assistindo, cara, talvez você esteja construindo uma arca espiritual na sua casa. Talvez você tenha clareza espiritual das coisas, você consegue ver o que Deus tem ou entender a perspectiva com mais clareza do que o resto da sua casa. E pode ser uma situação ingrata, pode ser trazer insatisfação, frustração, mas está tudo bem. É importante que você não desista de trazer essa perspectiva para a sua família. Devagar, explicando, orando, porque às vezes não é nem você que vai trazer. Várias vezes na minha casa, quem trouxe a perspectiva foi o Espírito Santo para minha esposa. Eu não consegui trazer, eu não consegui explicar. A palavra fala, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, continua perseverando, porque o exemplo de Noé nos traz muita esperança. Muito. Eu quero finalizar esse episódio aqui de paternidade na Bíblia, encorajando você que é homem, buscar mais, com mais intencionalidade, buscar com mais força, qual que é a promessa que Deus tem para a sua casa, para você, para os seus filhos. E eu tenho certeza que uma vez que você entende isso, mesmo que isso leve a vida inteira, você vai entender que é a corrida que você precisa correr e que os seus filhos vão percorrer e que no final de tudo isso vai valer a pena. E compartilha esse episódio, se fez sentido para você, compartilha com as pessoas, comenta. Nós sempre gostamos de receber os feedbacks, a gente processa muito aqui com o time e faz parte. A gente prepara aqui até certo ponto, mas acho que tem um outro lado que depende do feedback de todos. E nos vemos na próxima. Deus abençoe. Até mais.